Eu continuo me chamando David. Foi mais fraco que pro Rodrigo aqui, né? Agora, né? Tô brincando, gente. O discípulo de Jesus que luta contra o controle, contra a indecisão, contra o perfeccionismo em algumas áreas. Hoje lutei com aquilo que eu mesmo preguei domingo, contra um pouco da raiva e da ira, mas fiquei limpo só por hoje, amém? Venci com a graça de Deus. Não vou testemunhar para você não se escandalizar, mas não foi em casa, tá? Foi fora de casa, mas Deus estendeu a sua misericórdia, amém, gente? Hoje eu quero compartilhar com vocês aquilo que nós vamos chamar, no Celebrando a Restauração, de Quinta Mais. O que é Quinta Mais? Quinta Mais nós vamos falar dentro do contexto da restauração das nossas vidas, falar um assunto que vem ao encontro das realidades daquilo que muitas vezes passamos, e isso ao longo do ano, várias vezes vai acontecer o Quinta Mais, certo? E hoje o tema é desrotulando, tirando os rótulos. Eu sinceramente, particularmente, eu estou assim, animado com essa mensagem. Espero que isso alcance seu coração também, mas o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e você possa perceber aquilo que Deus quer falar na sua intimidade, na sua particularidade, retirando os rótulos. Muitas pessoas já foram caracterizados por algo no seu passado. Isso imprime como que uma etiqueta, como um rótulo a respeito da sua vida. Alguém lhe chamou de algo, ou você acreditou, baseado em alguma circunstância na sua vida, a respeito de alguma coisa. Você creu naquilo, você acreditou, e isso rotulou a sua vida. Às vezes nós mesmos nos rotulamos, e isso se tornou verdade diante de você. Mas eu acredito, em nome de Jesus, que nesta noite Deus quer tirar os rótulos da sua vida. Deus quer trazer clareza ao seu coração e à sua mente, para que você perceba e você possa superar isso. E só para que a gente possa, assim, ilustrar um pouco dessa realidade, eu pedi para o pessoal colocar algumas imagens ali, para que você possa perceber isso que eu estou falando. Pode colocar a primeira para mim aí. Quem é esse camarada aí? Hã? Rubinho Barrichello. O que veio na sua mente quando você vê esse camarada aí? Tartaruga, o que mais? Um falou tartaruga, o que mais? Ele não está aqui, não está indo para a internet, fica à vontade para falar, certo? O que mais? Perseverança, olha lá, hein? Como? Piloto de Fórmula 1, vocês estão generosos. Hã? Um fracasso? Levanta a mão, sempre chega atrasado. Sempre segundo, foi vice-campeão, acho que, não sei se umas 3 vezes ou 2 vezes, do vice-campeão mundial, né? Mas você, normalmente, quando vê algum meme, alguma coisa assim, tá o camarada lá, tá chegando meio no passo de tartaruga. É um rótulo, gente. O segundo aí, bota para nós. Quem é esse aí? O Pinóquio, né? O mentiroso, né? Porque a gente já logo identifica o Pinóquio é um mentiroso. E o outro? Quem é esse aí? O Favo de Mel, né? Ursinho Poo. Isso é só para ver se não tinha ninguém com menos de 3 anos aqui, tá? Que geração futura está acontecendo. Mas, gente, às vezes, a verdade é que os rótulos acontecem. E a maioria dos rótulos vem baseado em palavras, baseado em coisas que pessoas disseram a nós, e isso trouxe uma marca, isso rotulou, isso trouxe uma etiqueta. Por quê, gente? As palavras são poderosas. E eu sei que talvez a maioria que está aqui nessa noite sabe que as palavras são poderosas. As palavras podem ter sim, e elas têm a conotação positiva. Podem criar algo, pode motivar alguém, pode gerar vitória sobre a vida de uma pessoa, podem trazer uma realidade, uma circunstância ao qual a pessoa se sente capaz de avançar, capaz de seguir adiante, ela motiva, ela molda. Mas é bem verdade também que as palavras têm um poder negativo, de machucar, de ferir, de nos atrasar, de nos colocar para baixo, de trazer uma realidade muitas vezes que não é verdade, mas é colocada sobre nós.
Palavras têm um poder negativo de desencorajar, de destruir. Tem pessoas que às vezes dizem assim, as palavras não me atingem. Será? As palavras têm o poder, gente, de fazer como que aquilo que as abelhas fazem, dar uma picada, ou como um marimbondo, largar um ferrão, e aquilo espalhar alguma coisa negativa dentro de nós. Provérbios 18, 21, nos diz assim, tem um verso aí no slide, a morte e a vida estão no poder da língua. A língua tem o poder de morte e da vida. É isso que a palavra de Deus nos diz. Ela tem poder de construir, mas ela tem o poder também de destruir. Uma coisa que você ouve a seu respeito, mais de uma vez, há uma grande tendência, dependendo de como você é, de como você encara as palavras que você ouve, de você acreditar naquilo. Lá em casa, nós procuramos, na vida dos nossos filhos, incentivá-los. Desde pequeno, Gustavo pensa, não, você vai conseguir. Nós motivamos os nossos filhos, porque nós entendemos justamente essa realidade. Se nós começarmos a dizer a eles, não, você não vai conseguir. Você, me perdoa a palavra aqui, né? Você é boca aberta. Você fez de novo isso. Quem é você? Olha, ou comparar, o seu irmão consegue, você, Isso gera uma realidade negativa na vida das pessoas, porque há um poder, gente, naquilo que nós falamos. Há um poder baseado na palavra, e a palavra que recebemos vai, muitas vezes, tendo uma força formadora nas nossas vidas. Por isso vem a pergunta, que rótulos talvez você já recebeu? Talvez rótulos de pessoas que disseram algo a você, talvez rótulos de coisas que você entendeu sobre a sua vida e você internalizou. Você tomou sobre si a tal ponto que você caminha baseado naquilo que outrora você ouviu. Você reage baseado naquilo que você colocou uma etiqueta e um rótulo. Eu coloquei para vocês uma coisa para que você perceba. Eu gostaria que você mentalmente colocasse o seu nome. Que rótulo negativo segue o seu nome? Ou talvez já seguiu o seu nome. Pense no seu nome ali, primeiramente, João, não sei qual é o seu nome. Pedro, Tiago, né? João e um barquinho, não, você vai, não vou cantar para você aqui, né? Você pensa no seu nome e qual o rótulo? Pare e pense, pode deixar o slide aí. O que você já ouviu a seu respeito? O que marcou a sua alma? Talvez João, o preguiçoso, e você tem se movido nisso. Talvez o desastrado, talvez aquele que não consegue manter uma casa ou uma família, talvez aquele que não dá certo num relacionamento, talvez sempre aquele que é irritante, talvez a ovelha negra na família, talvez o patinho feio, eu não sei. Que nome está associado, ou melhor dizendo, que rótulo, que realidade está muitas vezes associada ao seu nome, ou já foi associado. O avarento, o mesquinho, o que guarda, o que retém, o suvina. E desse aí, meu Deus, aí, tipo, qual outro que você conhece aí, né? Além do suvina, do avarento, do mão de vaca, tem mais, né? Uma vez eu ouvi uma expressão, atravessa o rio Guaíba com o sorrisal na mão e não desmancha, né? O pão duro. Gente, são palavras que muitas vezes têm, e elas têm, na verdade, o poder de nos marcar. Qual é o rótulo negativo que segue o seu nome? Pode até ser, gente, e essa é a grande verdade também, que haja algo até mesmo verdadeiro, na realidade que muitas vezes foi colocado diante do seu nome. Pode acontecer? Pode. Falamos dia desses atrás, já semanas atrás, a respeito de sairmos da negação. Então tem coisas que podem ser até mesmo alguma verdade, ou tem um ponto de verdade sobre a realidade do seu nome. Sobre aquilo que identificaram você. Talvez você, muito tempo da sua vida, você foi preguiçoso. E isso vem se gerando ao longo do tempo. Eu não sei qual é a sua realidade, mas eu gostaria que você percebesse a verdade real e a verdade de Deus para desrotular você, que é o que Deus quer fazer nessa noite. O que é verdade sobre você agora, gente, não precisa ser verdade na sua vida mais tarde. Vou repetir.
E eu gostaria que você, de fato e de verdade, redobrasse a sua atenção e você acreditasse, você abraçasse isso. O que é verdade sobre você agora não tem que ser verdade sobre você, sobre a sua vida mais tarde. Por quê? Porque o poder de Deus é maior do que o seu passado. Porque o poder de Deus e a graça de Deus e a ação de Deus é maior do que qualquer coisa que já foi dito a você, a seu respeito e até mesmo aquilo que você já viveu até agora. Talvez você de fato e de verdade já passou por 3, 4 relacionamentos e parece que nunca dá certo. Quem disse que tem que continuar sendo assim? A verdade de Deus é bem diferente da verdade daquilo que muitas vezes vivemos até hoje. E eu creio, gente, na linguagem que temos usado aqui, que o nosso poder superior, que é Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, tem poder de romper os rótulos, as etiquetas, aquilo que muitas vezes nos prende. Como é possível isso? 2 Coríntios 5, 17, nos diz assim a palavra de Deus. Eu coloquei numa versão um pouco diferente para que você atente um pouco mais. Às vezes, quando as versões da Bíblia nós usamos em linguagens que costumamente estamos acostumados a ler, já decoramos ela, às vezes parece que perde aquela conotação mais profunda, nos acostumamos. É como você lê um livro, você passa às vezes rápido no versículo porque você já sabe o que fala. Olha o que diz 2 Coríntios 5,17. Quem pertence a Cristo tornou-se uma nova pessoa. A velha vida se foi, uma nova vida começou. Quem pertence a Cristo? Gente, aqui significa qualquer um, não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa o que disseram de você, não importa quão ruim foi o seu passado, não importa quão verdadeiro é o rótulo que você recebeu, ou o rótulo que você internalizou no seu coração. Quem pertence a Cristo, se você se arrependeu dos seus pecados, se você se colocou diante de Deus, e você recebeu o senhorio de Cristo Jesus sobre a sua vida, você se tornou uma nova pessoa. A velha vida. Coloca o verso de novo aí para nós, por favor. A velha vida. O que diz ali? O que aconteceu? Vamos lá, a velha vida, o que aconteceu? Se foi. Uma nova vida começou. A esperança para você, a esperança para mim, porque o nosso Deus está vivo e Ele muda a minha e Ele muda a sua vida. Amém, gente? Então nós podemos caminhar para desrotular aquilo que muitas vezes imprimiram e carimbaram sobre a nossa vida. E eu coloquei aí para você, aqui na verdade, 3 pensamentos, 3 verdades para lhe ajudar a tirar os rótulos. Que são verdades que Deus fala na sua palavra, que eu gostaria que você percebesse nesta noite. Gente, a primeira coisa que eu quero que você perceba, que através de Cristo, Deus lhe dará um novo nome. Poderíamos dizer um novo rótulo, uma nova identidade, uma nova etiqueta. Isaías 62, o verso 2 diz, Deus está dizendo, Ele fala, você será chamado por um novo nome. Gente, isso é fantástico. Só o nosso Deus tem poder de olhar para a nossa vida, indiferente do que foi, indiferente do que imprimiram, e quando você se volta a Ele, Ele diz, você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. É algo que agora Deus nos dá, é algo que Deus imprime na nossa vida, é algo que vai nos dando identidade. Quantas vezes você já se desencorajou baseado no rótulo que teve? Eu não vou conseguir. Você desiste antes de chegar no fim porque você pensa, eu nunca chego no final. Eu nunca consigo chegar no final da faculdade. Eu entrei em 2, 3 cursos diferentes. Mas eu nunca consegui chegar no final de um curso, de um trabalho, não importa o que seja. Você já entra desencorajado. Quantas vezes você já se conformou, você ficou no conformismo? É assim mesmo, é dessa maneira na minha vida, não há outro jeito. Deus diz, eu quero mudar o seu nome, eu quero tirar o seu rótulo, eu quero colocar algo novo sobre a sua vida. Há muitos exemplos na Bíblia, gente, e eu quero citar apenas 2 a vocês. O primeiro é Abrão e Saraí. Você conhece a história. Sara é estéril, já é avançada em idade, Deus tem uma promessa para a vida deles, e Deus vai sobre a vida deles, dá uma promessa,
E resumindo bem a história, você conhece a história, mas é só para que você atente ao contexto bíblico. Deus vai a ele. Abrão significa que ele é pai. Apesar da incoerência do nome com a realidade, Deus ainda vai mais profundo e muda o seu nome e diz que ele vai ser Abraão. E Sarai vai ser Sara. Ele vai ser pai de multidões. Deus tem poder de tirar o rótulo de alguém que era estéril, de dar um novo nome e fazer algo fantástico. Esse é o nosso Deus. Um Deus que troca, um Deus que muda, um Deus que faz algo novo na nossa vida. Gente, há uma nova identidade. Gideão, Juízes 6 fala da história de Gideão. Um camarada, gente. Não sei se você já leu a história, se não lê em casa, Juízes 6. Não. Eu anotei aqui para não me perder na referência. Juízes 6, está certo. Gideão está lá, na sua realidade. E, gente, ele é um cara medroso. Ele é um cara que está escondido. Porque o seu povo está sendo atacado. Deus manda um anjo falar com ele. E Deus diz para ele: você é um homem corajoso. Você vai tirar a sua nação, o seu povo dessa realidade. Ele testa Deus, ele diz: Deus, eu não posso. E Deus vai na história, Deus diz através do anjo: Gideão, vai na tua força. Um cara que está com medo, gente. Deus olha para ele, vê o potencial na vida dele e ainda diz: vai na tua força, porque eu estou dizendo. É a força através da minha presença, mas é uma força que está dentro de ti. Há uma coragem que está dentro de ti. Talvez o seu rótulo seja: você é desencorajado, você é medroso, você não pode. Gente, o nosso Deus tem a capacidade de mudar a nossa realidade, de nos dar um novo nome. Eu continuo me chamando David, você continua se chamando João, Maria, Pedro, não sei o seu nome, mas há um novo rótulo, há uma nova identidade que Deus quer nos dar. Foi o que ele fez na vida de Abraão, foi o que ele fez na vida de Gideão, e foi o que ele fez na vida da história de muitos ao longo da história da igreja. Aqui na Filadélfia, em todo o mundo, através dos anos. Eu pedi liberdade para minha esposa. E a minha esposa, logo que nós casamos, uma das coisas que ela dizia assim: mas eu sou desastrada. Porque quando ela morava com seus pais, sua mãe, se eu não pedir liberdade para a mãe dela para falar, né? Mas a sua mãe muitas vezes: você é desastrado, você é boca aberta, o nome que usava naquele momento. Sem perceber, vamos lembrar aquilo que eu preguei domingo ainda, né? Sem perceber talvez a profundidade daquilo que dizia. Porque era a realidade que ela tinha à época, a visão ou o momento. Isso não é demérito, mas nós vamos vivendo conforme a realidade daquilo que a gente vai entendendo, certo? Me entenderam, né? Então, isso marcou a vida da minha esposa. E logo que casamos, eu comecei a dizer: não, você não é desastrado. Por mais que às vezes quebrava um prato, um copo. Mas, gente, o poder de você poder afirmar uma realidade diferente trouxe vida sobre a sua vida. E isso hoje, na verdade há muitos anos atrás, ela já testemunhou várias vezes daquilo que Deus gerou na vida dela, porque ela trocou algo de desastrado para algo que eu não sou mais assim. Você está entendendo? Hoje à tarde, quando estava orando a respeito desse momento, eu me lembrei, gente. E no CR a gente fala de nós mesmos. Isso é fantástico. Eu me lembrei que logo que eu conheci Jesus, já disse aqui outrora, que por causa da minha timidez, por causa da minha insegurança, baseado na realidade de não ter o meu pai presente, várias coisas que aconteceram na minha vida, conheci a Cristo, Cristo começou a mudar a minha vida, e eu me lembro uma vez que, eu não me lembro se eu era líder de grupo de crescimento, logo no meu primeiro ano de conversão, eu comecei a liderar um grupo familiar à época, e eu me lembro que uma pessoa muito influente, naquele momento disse, baseado numa circunstância, eu nem me lembro a circunstância que era, mas para que você perceba o poder das palavras, ele disse: mas o David não é um líder. E aquilo marcou o começo da minha caminhada cristã. Eu ainda muito novo, eu ainda baseado talvez nas minhas inseguranças e tantas outras coisas, eu era muito tímido, gente. Se você olhar o DVD do meu casamento, a Lisiane já cantava na época, ministrava louvor na igreja, a Lisiane está cantando e eu estou assim.
Daí o pastor Gilberto diz ainda no final da música assim, a Elisiane literalmente cantou o David, né? Porque eu estava naquele jeitão mesmo. Então talvez a época falou aquilo mesmo. E aquilo marcou, gente. Mas Deus começou a trabalhar na minha vida. Quando Deus me chamou ao pastorado, Deus falou comigo, Deus usou pessoas, Deus testemunhou através da vida da igreja, e várias coisas aconteceram, e aquele que à época falou isso, depois disso falou várias coisas diferentes. Eu não estou falando isso aqui para que você, o pastor David é o pá. Não, mas para que você perceba, às vezes, o poder de uma palavra, e como essa palavra, e quando você vai conhecendo aquilo que Cristo te chamou, e como Cristo vai trabalhando, a sua história pode ser diferente. Me lembro quando eu fiz a rede ministerial, no começo da minha caminhada cristã, quem já fez aqui na igreja sabe como é, fiz o teste lá, e na época deu um monte de coisa, algumas coisas lá, e eu disse, isso aí não tem nada a ver comigo. Mas com o passar do tempo, eu digo, meu Deus, é porque o Espírito Santo de Deus distribui dons conforme lhe apraz. Só Deus, porque não tinha nada a ver com aquilo que eu via. Você está entendendo, gente? Então Deus começa a trabalhar, e Deus nos dá uma nova identidade. Deus começa a nos moldar e trabalhar na nossa vida. Não sei o que foi você. Talvez você foi alguém que sempre diz, você se sente culpado. Deus diz, eu quero lhe dar perdão. Talvez você sempre se sentiu derrotado. Deus diz, você vai vencer com a minha graça. Talvez você não se sente uma grande mãe, mas Deus diz, eu vou lhe ajudar. Talvez você é estéril, mas Deus diz, eu posso lhe dar filhos. Talvez não seja do modo natural. Talvez seja filhos espirituais. Talvez seja filhos através da adoção. Eu não sei, mas o que eu sei é que Deus pode mudar a nossa realidade. Ele lhe dá um novo nome. Gente, não apenas isso. Deus lhe dará e Deus lhe dá uma nova finalidade, um novo propósito. Há inúmeros exemplos na Bíblia e um deles é Simão. O cara que é instável, imprevisível, um cara que é impulsivo. Uma pessoa sem instrução, um cara iletrado. Mas quando ele encontra Jesus, Jesus diz a ele, agora você não vai ser mais um pescador de peixes, mas você vai ser um pescador de homens. Você vai ser alguém que vai evangelizar, você vai ser um homem de Deus que vai apregoar a minha palavra, e através daquilo que você falar da sua boca, pessoas se converterão. Deus dá uma nova finalidade a Simão. Em determinado momento, quando Simão está andando com Jesus, Jesus diz aos seus discípulos, gente, o que estão falando que eu sou? Quem eu sou? E Simão então faz uma declaração, e eu coloquei aí no slide para você, Mateus 16, do verso 17 ao verso 18. Vem a respeito, depois que Pedro na verdade dá a sua declaração, Pedro responde a Jesus e ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então Jesus responde, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não te foi revelado pelo homem, mas pelo meu Pai que está nos céus. Eu te digo que tu és Pedro. Você não é apenas Simão, você é Pedro. Você é pedra. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, as portas do inferno, não poderão vencê-la. Você outrora era Simão. Simão significa aquele que é inconstante. Mas agora há uma nova finalidade. Você é Pedro. Você é rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. É bem provável que aqui Jesus está dizendo que ele vai edificar a sua igreja baseado na declaração de Pedro, que é Cristo. Quem dizem que eu sou? Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas dá para entender também aqui que é Pedro, e Pedro é aquele que Deus traz uma finalidade diferente. Gente, Pedro é o primeiro a pregar a palavra após ali o momento de Pentecostes, 3.000 se converte. Ele está quando os gentios são batizados no Espírito Santo. Ele é aquele que começa, querendo ou não, a realidade da igreja no Novo Testamento. Deus dá uma nova finalidade. Você está entendendo? Deus não apenas muda o nome, mas Deus começa a dar um novo propósito, uma nova finalidade. Você vai dizer, Pedro se tornou rocha e pedra, naquele momento fez tudo diferente? Não. Ele negou a Jesus, mas ele entrou num processo que quando Jesus olha para ele após a ressurreição, Deus começa a fazer maravilhas através da sua vida. Isso significa o quê, gente? Deus trabalha na nossa vida, Deus começa a nós desrotular. Mas há um processo diário, ao qual ele vai nos formando, como eu acabei de contar o meu testemunho aqui.
Há algo que Deus vai fazendo num processo gradativo de um propósito. Diariamente na nossa vida. Por isso eu digo a você nessa noite, Deus dá a você um novo propósito. E sabe qual é a melhor notícia? Eu quero que você pense no seu rótulo negativo, que colocaram sobre você, ou talvez você acreditou sobre você mesmo. E eu quero que você perceba que a sua maior fraqueza do passado pode se tornar o maior poder e o seu maior ministério no futuro. Pode se tornar a maior força daquilo que Deus vai usar a sua vida. Amém? Você crê nisso? Há uma nova finalidade. Não no que disseram de você, não o que você pensou sobre você, mas baseado na finalidade, no propósito, daquele ao qual diz que se você creu nele, você é uma nova pessoa. E você tem agora uma nova finalidade. E por último, Deus não apenas lhe dá um novo nome, identidade, uma finalidade que é um propósito, mas Deus lhe dá também um novo futuro. Pessoas pessimistas, gente, têm a tendência de querer acertar o futuro. E talvez dizer, eu sempre vou estar só, eu sempre vou ser miserável, eu sempre vou estar na dívida, eu sou sempre aquele que não vou me levantar, eu sempre caio mesmo, eu sempre erro mesmo. Mas eu quero que você não olhe o seu futuro baseado no seu olhar, mas olhe o seu futuro baseado naquele que já está no amanhã e que cuida da nossa vida. Jeremias 29:11 de Deus diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes dar, ou melhor dizendo, me ajuda aí, de lhes causar dano. Planos de dar o quê? E o que mais, gente? E o que mais? Gente, isso é fantástico. Deus quer dar um futuro a você. E esse futuro é um futuro de esperança. É um futuro de propósito. É um futuro diferente. Talvez você foi rotulado como aquele que nunca ia conseguir. Deus quer fazer algo diferente. Talvez você foi rotulado. Dia desse estava dando um filme que dizia, né, que aquela menina, aquela mulher, ela era sempre, como é que chama assim, ela não era noiva, né, a madrinha, não é um outro nome. Me ajuda aí. Hã? Não tenha medo de errar, vai em fé. Dama de honra. Sempre é dama de honra. Talvez você foi sempre pensar, sempre é dama de honra. Que futuro é o meu? Eu nunca vou casar. Talvez você pense, meu casamento nunca vai ser diferente. Talvez o olhar, quando você olha a sua vida financeira, eu sempre vou estar atolado na dívida. Eu nunca vou conseguir. Eu estou sempre para baixo. Deus pode usar e Deus quer usar a sua maior fraqueza como a sua maior força, para que você testemunhe e faça diferente. Eu sou um viciado, eu não vou conseguir. Deus quer usar a sua maior fraqueza, para que seja o maior potencial para alcançar vidas. Talvez você foi sempre aquele olhar como aquele pesado, o obeso. Deus quer olhar a transformação da sua vida e usar para uma mudança tremenda. O seu rótulo como o seu maior ministério. Gente, isso é o Celebrando Restauração. Talvez você é aquele que se considera, ou aquele que passou por uma grande depressão, uma grande ansiedade, um grande medo. Isso você traz na sua vida. Deus quer fazer dos seus maiores medos, dos seus maiores desastres, o seu maior ministério. E Ele quer usar para abençoar a vida de outras pessoas. Há um futuro de Deus. Gente, a sua maior fraqueza, Deus vai usar para abençoar a vida de outras pessoas. E eu queria usar apenas um exemplo bíblico nisso, para que você percebesse essa verdade profunda de Deus. A Bíblia fala de Raabe. Raabe era o quê? Quem sabe a história? Uma prostituta. Ela era uma prostituta daquelas que eu poderia dizer para você, no contexto da época, a mais desgraçada, a mais fora da graça, aquela que vivia a mais profundeza da prostituição. Porque havia naquela época níveis aí de prostituição, era aquela mais rejeitada. E Deus usa, para que você perceba apenas a história. Deus usa a vida daquela mulher para esconder 2 espias quando estavam indo a Jericó, para conquistar Jericó, espiar a terra. Josué 2 fala essa realidade e traz essa máxima. Josué envia esses espias. Ela é usada por Deus e ela começa a ouvir de Deus através daqueles espias. O seu coração começa a ser transformado. E Deus começa a mudar o seu nome.
Deus começa a dar um novo propósito e Deus vai dar uma nova finalidade, um futuro diferente para aquela mulher. E de uma prostituta, gente. E eu me arrepio de falar aqui, de uma prostituta. Deus faz na vida daquela mulher, ela ter um casamento, e através daquele casamento, através da sua vida, ela vai ter um filho. E através da sua genealogia, ela vai chegar até Jesus. Aquele que perdoa os pecados, aquele que traz vida, aquele que muda, e aquele que veio para aquele que estava perdido, veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Deus usa uma prostituta para fazer parte da genealogia de Jesus. Ah, Deus é aquele que tem poder, gente, para tirar o rótulo e mudar a nossa história. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua fronte nesse momento. Não deixe ninguém colocar sobre você, em você uma caixa, um rótulo. Algo que diga aquilo que você é, uma etiqueta. Há poder em Cristo para lhe dar um novo nome, para fazer diferente. Não importa o que chamaram você, não importa o que disseram de você, há um propósito de Deus para a sua vida. E você vai crescendo nesse propósito, você vai caminhando nesse propósito, e nesse propósito Deus usa a sua maior fraqueza com o maior milagre na sua vida. E esse maior milagre glorifica o nome de Jesus. E não importa o rótulo, a etiqueta, Ele pode romper, Ele quer romper, e Ele quer desrotular aquilo que está na sua vida, no seu coração, em nome de Jesus. O que tem sido lançado sobre a sua vida? O que tem sido colocado no seu coração? Talvez não foi palavras de pessoas chegadas, foi de alguém estranho. Talvez sejam aquilo que você mesmo internalizou no seu coração. E você se identificou e você viveu, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, em Cristo, Ele é capaz de fazer nova todas as coisas. Em Cristo, Ele dá uma realidade diferente para a nossa vida. Ele é o nosso poder superior. Ele é aquele que criou você, conhece a minha vida. E sabia ao qual aquele havia me chamado. Mesmo antes de eu entender. Porque Ele é soberano. Ele é Deus em nome de Jesus. Eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. E eu quero orar por você. E eu gostaria que você, numa atitude de fé, talvez você é marcado por algo que nem citei, nem exemplifiquei, mas o Espírito Santo está neste lugar. E Ele fala conosco. E eu gostaria, se há uma realidade sobre a sua vida, que você colocasse a mão sobre o seu peito. Talvez você já tenha superado, mas hora ou outra parece como num flashback, parece como uma realidade assim que vem e sopra. E você continua num desafio gigante. Deus é Deus sobre a sua vida. Eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Pai, eis a vida dos teus filhos e das tuas filhas, Deus. O Senhor é que conhece a intimidade, a profundidade que os teus filhos têm enfrentado a cada dia, Deus. Talvez pode acontecer mesmo, Pai, que aquilo que foi lançado, aquilo que foi colocado é uma verdade. É uma realidade que os teus filhos têm vivido dia após dia. Talvez eles tenham sido mesmo, muitas vezes, mentirosos. Talvez muitas vezes eles são aqueles que falam demais. Talvez, Pai, muitas vezes eles caem nas mesmas coisas. Talvez pode até mesmo ser, Pai, que o desastre tenha acontecido. Talvez muitas vezes eles não tenham perseverado nos desafios que têm surgido. Eles não chegam no final daquilo que é lançado sobre a sua vida. Mas agora, no nome de Jesus, Pai, o futuro pode ser diferente, e é diferente porque há um poder no nome de Jesus, e há uma graça que o Senhor derrama, há uma finalidade diferente, um propósito diferente que o Senhor dá para aquele que se volta ao Senhor. E nesta noite os teus filhos estão se voltando a Ti, e a verdade, aquilo que talvez foi verdade, não precisa ser verdade no futuro, porque o Senhor é Deus que quebra as amarras, que desfaz as amarras, e faz algo novo sobre a vida dos teus filhos. O Senhor tem um futuro de paz, de regozijo, um futuro de esperança, conforme diz na Tua palavra. Pai, no nome de Jesus, talvez seja mentira tudo aquilo que ouviram até hoje. Desfaz. Pai, nós repreendemos todo o mal e declaramos a vida dos Teus filhos livre de qualquer rótulo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor por aquilo que Ele faz sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a sentar-se por um instante. Eu continuo empolgado com aquilo que Deus ministrou no meu coração, e eu espero que o Espírito tenha ministrado na sua vida em nome de Jesus. Queridos e queridas, daqui a poucos instantes nós vamos separar, como o Rafael disse aqui, a respeito dos grupos de apoio, logo mais ao término do encontrão, os homens lá dentro e as mulheres aqui dentro. Nós temos já um grupo novo, gente. Então, que está bem lá na saída da porta. Se você está visitando pela primeira vez, você é convidado a estar nesse grupo novo, lá juntamente com a Jaque, lá na saída. Os demais podem e devem permanecer no seu grupo, você tem a sua liberdade. Nós continuamos dizendo, procure, gente, vá para um grupo de apoio, como o Rafael disse com bastante propriedade. Lá e aqui você ouve, a doença sai pela boca e a cura entra pelos ouvidos. E Deus começa a trabalhar conosco. Não desista, persevere. Às vezes a gente pode dizer assim, já melhorei essa semana. O segredo está na próxima. É só para conferir se os líderes de grupo de apoio estão falando lá, né? Nos grupos de apoio. O segredo está na próxima. Deixe Deus lhe abençoar. E como o Rafael disse aqui, gente, com bastante propriedade, quem é o incentivador maior do Celebrando? É você. Você que tem experimentado na sua vida. Quando nós falamos, e o Rafael estava dizendo aqui, é porque ele viveu, ele está vivendo, ele está nesse processo, na sua vida, a cada dia, e nós estamos nesse processo. Então, eu digo a você, você é um incentivador de convidar pessoas, de trazer pessoas, de orar pela vida de pessoas. Seja aquele que continue percebendo, nós estamos num processo. E um processo que Deus vai continuar ministrando e nos abençoando em nome de Jesus. A pergunta para que você partilhe no seu grupo de apoio é a seguinte. Coloca aí para nós aí. Pode botar. Que rótulo negativo você recebeu em seu passado? E como deixou que ele limitasse o plano de Deus para o seu futuro? Vamos lá. Que rótulo negativo você recebeu em seu passado? Talvez você recebeu algum. E como você deixou que ele limitasse o plano de Deus para o seu futuro? Talvez você desistiu de portas para entrar. Tudo aquilo que nós já falamos aqui a respeito do futuro que talvez Deus tenha para você. Talvez você já rompeu com isso. Glória a Deus, você vai partilhar da vitória que Deus tem lhe dado. Na restauração, nós andamos em equilíbrio. Nós olhamos para os pontos fracos, olhamos para aquilo que muitas vezes caímos, mas nós também olhamos para os pontos fortes, aquilo que Deus fala de nós e aquilo que Deus está trabalhando na nossa vida para que nós possamos andar em equilíbrio, celebrando aquilo que Deus tem feito. Amém? Então lá, você celebra lá no seu grupo de apoio, as mulheres celebram aí, né, com as suas mãos, e isso dá às vezes uma confusão danada, porque ontem lá no grupo de crescimento, quando uns estavam, uma irmã testemunhou uma verdade muito impactante na sua vida, e eu fiz assim, a Lisiane fez assim, e alguns bateram palma, né? Então deu aquele negócio todo. Quem está no CR sabe, né? O que é celebrar. Vamos ficar em pé, gente? Em nome de Jesus. Tranquilo? É isso aí? Eu vou convidar a Lisiane a vir aqui fazer uma oração. E logo mais, você pode ir para o seu grupo de apoio. Que Deus lhe abençoe com a sua graça. Gente, o Rafael falou de grupo de passos aqui, enquanto a Lisiane passa aqui. A inscrição para as mulheres já tem a lista da espera da espera. Os homens ainda têm vaga, então você é convidado a participar do grupo de passos. Amém? Boa noite, meu nome é Elisiane. Sou uma discípula amada de Jesus, que luta contra o controle, o medo, contra a ansiedade e muitas outras coisas. Mas eu vivo em processo de restauração. Quero convidar você a curvar a tua fronte. E nós estamos orando, Senhor, nós te louvamos pela beleza da tua santidade, Senhor. Te louvamos porque sabemos que a tua presença está aqui. E sabemos que quem faz a obra nas nossas vidas é o teu Espírito. Por isso, nesta hora, nós queremos estar com os nossos ouvidos atentos ao que o teu Espírito tem, Senhor, para estar ministrando nas nossas vidas. E que, Senhor, ao falar, nós possamos nos libertar. E sabendo, Senhor, que a cura, a restauração vem de Ti. E toda a honra e toda a glória é para Ti, em nome de Jesus. Amém. Podemos ir aos grupos. Deus abençoe, gente.